Bem-vindos, bem-vindas. Obrigada pela presença. Que gostoso estar aqui na nossa sexta edição da Caravana da Paz Brasil. Eu sou Lígia Splendori, coordenadora da Caravana da Paz, juntamente com Elza Miranda, que vai também dar as boas-vindas. Para vocês que estão chegando, se vocês quiserem compartilhar aí o link com outras pessoas, outros grupos, a gente agradece. E também para quem for aí ouvir a Caravana da Paz depois, que seja uma inspiração, que isso fique aí nos guiando um pouquinho nessa nossa caminhada, onde a paz é tão importante. Elza, por favor, fique à vontade para dar as boas-vindas. Gratidão, Lígia. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos na nossa sexta edição da Caravana da Paz Brasil. Que maravilha, comemorando o Dia Internacional da Paz. Uma alegria enorme estarmos aqui. Gratidão. E a gente já vai então fazer a nossa abertura com a participação de Rony de Oliveira, uma pessoa que esteve aí na caravana há muitos outros anos conosco nas nossas jornadas. E aí ele teve aí um imprevisto e vai participar com uma fala, um vídeo e um canto para, né, esse momento tão especial que a gente está vivendo. E ele também está aqui presente, né, com a gente através aí dessa participação dele. Então, César, fica à vontade para compartilhar aí o vídeo do Roner de Oliveira. Grande Roner. Obrigada, Roner, pela participação. Não estamos te ouvindo. Muito especial estar aqui presente também, podendo contribuir com a experiência da Caravana da Paz, né? Brasil, essa perspectiva da gente disseminar eh, essa perspectiva de que a gente precisa, nesse momento tão complexo do nosso planeta, um ponto de equilíbrio, né? Um ponto, talvez um caminho do meio. E aí, no momento adequado, eu vou trazer aqui uma mensagem dos arquétipos do tarô. É um prazer estar aqui, viu, Lídia? Elza e o Índice. Ah, já é para ser agora o tarô, Lídia? Na verdade, estávamos esperando um vídeo do Roner. Ah, o vídeo do Runner, vamos lá. Desculpa. É a abertura, né? Que nós temos aí uma vibração através desse canto Lakota, que ele vai explicar para a gente. Olá, saudações a todos. Meu nome é Rony de Oliveira. É uma alegria participar dessa abertura da Caravana da Paz Brasil, edição 2025. E eu gostaria de compartilhar um pouco da sabedoria do povo Lakota, povo nativo norte-americano, cujo aprendizado eu venho me dedicando nos últimos 15 anos. Dentro da cosmovisão do povo Lakota, um dos princípios é que a realidade começa dentro de nós. Dentro de nós existe um centro sagrado no qual se conectam as nossas 4 dimensões, do aspecto físico, emocional, mental e o espiritual. Quando nós estamos cuidando desses 4 aspectos de uma forma saudável, então a gente também consegue se comunicar a partir desse centro sagrado de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. E mesmo em momentos de grandes dificuldades, como a gente tem atravessado atualmente em nível global, a gente consegue caminhar em paz, fazendo dessas dificuldades oportunidades de aprendizado, quando a gente busca extrair
dessas dificuldades, o aprendizado, quando a gente faz o melhor que a gente pode diante das situações que se apresentam para nós de dificuldade. Então a gente transforma essas dificuldades em bênçãos e assim a gente consegue caminhar em paz. Um outro princípio da cosmovisão Lakota diz que estamos todos conectados. Todos nós estamos conectados a partir desse centro sagrado. Não só nós seres humanos, mas tudo que compartilha conosco dessa existência. Animais, plantas, tudo está interligado, dentro e fora de nós. Então, quando nós estamos caminhando em paz, nós também afetamos, nós também somos agentes, participantes dessa paz que a gente deseja no mundo, a partir desses dois princípios. De que a realidade começa dentro de nós e de que estamos todos conectados. Eu gostaria de compartilhar, de oferecer um canto Lakota pela paz, que diz: grande mistério, que haja paz na terra. Grande mistério, que haja paz dentro de mim. Wakatanka makasitomni Uahwalya tayang telo hei Wakatanka tamahel Uahwalya tayang telo hei Wakatanka makasitomni Uahwalya tayang telo hei Wakatanka tamahel Uahwalya tayang telo hei. Avante, caravana, por todas as nossas relações. Mitakuye Oyasin. Muito gostoso esse canto que a gente foi aqui abençoado, emantando um pouquinho, né, essa energia, para que isso também reverbere para muitos, muitos outros espaços, outras dimensões. E agora sim, então, César, eu tinha aqui preparado para te apresentar um pouquinho mais oficialmente. César Caminha é o nosso ajudante aqui dessa tecnologia complexa que está nos socorrendo na última hora. É terapeuta transpessoal, designer de estratégia e tarólogo. E aí essa participação dele, né, veio de um lugar muito intuitivo, eu senti, que foi meio que um chamado. Então, por favor, fale e compartilhe com a gente esse chamado. Muito legal, gente. E desculpa, eu estava cuidando de várias coisas aqui da tecnologia, e aí teve essa situação ali. Então, já me apresentei, e é um super prazer estar aqui, podendo partilhar nesse momento de busca de paz. Então, assim, a gente tem o tarô com seus 22 arcanos maiores, e a minha intenção aqui é verificar nesse momento que a gente está passando hoje, qual que é o convite do tarô, qual o arquétipo, quer dizer, qual o modelo de comportamento que o tarô nos convida nesse momento tão complexo do planeta para atuar de forma mais assertiva. Não tem certo e errado, não tem um jeito certo de atuar, mas talvez tenha o jeito mais assertivo nesse momento. E aí, por uma questão de sincronicidade, o arquétipo que se apresenta é o arquétipo do ajustamento, arcano número 8, né? O ajustamento ele vai nos convidar a. Parece que foi combinado, Lígia, porque Lígia, Elza, pessoal, o índice, porque o ajustamento ele vai falar justamente do equilíbrio, nem 8 nem 80. Nesse tarô, a gente tem a imagem da justiça e de um lado da balança tem alfa, no outro tem ômega. Então, assim, tem um caminho do meio, um caminho da justiça, um caminho
do equilíbrio entre as polaridades, e é esse o caminho que nos convida à paz, que nos convida ao equilíbrio. E assim, ornado por uma espada que é Excalibur, né, no centro da lâmina, nos trazendo essa conexão céu e terra, para que a gente possa ter esse caminho do meio. Então, à luz do ajustamento, o nosso convite à paz. Gratidão, gente. Nossa, né? Como é gostoso ter essa simbologia que fala tanto com a gente, né? Assim, parece que a gente já se sente meio guiado. E é exatamente isso que a gente tem sentido, essa polaridade, né? Essas energias que sejam nessa coletividade também em nós. A gente se percebe sendo meio roubado da gente mesmo, se a gente não tiver atento, não tiver consciente. Então, esse ajustamento, acho que é em todas as dimensões, pelo que eu senti, e esse céu e essa terra, que também fala muito com a gente, eu acho que eu tinha pensado em trazer a minha motivação aqui, falando um pouquinho em nome do Caravana, que seria também, então, ali na pandemia, quando muitas coisas aí nos desafiaram em vários sentidos para a gente se reinventar. E aí, até estou muito honrada, porque a Windes foi uma pessoa que estava lá bem nesse comecinho, e aí hoje a gente tendo ela aqui, os ciclos da vida, né? E esse movimento, daqui a pouco ela vai se apresentar, e esses ciclos da vida que nos chamam para aqueles momentos em que às vezes a gente quer que aquilo aconteça, mas às vezes aquilo tem um outro movimento para acontecer. Então, para a gente se permitir lembrar disso quando a gente pensa em paz. A gente quer muito, mas às vezes é isso, né? Esse querer, ele vai ter esse tempo, né? Não é naquele momento, não é naquela situação, mas é esse a nossa, né? Esse nosso querer, essa nossa vontade que nos motivou a trazer a Caravana da Paz lá na pandemia como uma nova consciência planetária. Então eu vejo, né? Imagina, nós estamos na nossa sexta edição. Quantas coisas aconteceram? Quantas coisas ali nós vivemos, principalmente naqueles primeiros anos, né? A ponto de que a gente tinha mais tempo disponível. A jornada da caravana eram feitas 21 dias, de 1 a 21 de setembro, diariamente nessa vibração pela paz. Então, tudo isso também então nos trouxe aí novas necessidades depois nesse pós-pandemia. E todas essas informações, essa inteligência artificial e essa conectividade e esse monte de coisas que estão nos chegando constantemente, a gente percebe que se a gente não tomar cuidado, essas coisas tiram sim a nossa paz. E a gente precisa sim ficar atentos para poder fazer aquilo que cada um de nós veio fazer. E eu me sinto aqui essa, né, mantenedora, juntamente com Elsa, juntamente com muitas parcerias, e eu queria honrar essas parcerias rapidamente, alguns 5 slides. Então, chegamos aqui, vocês estão vendo a minha tela, coisa bem simples, gente. É só realmente ali um vídeo. Todo esse material está no YouTube da Caravana da Paz Brasil, está no nosso site, caravanadapazbrasil.com. E nós temos muita gente boa falando sobre a paz, sim. Muita gente bem intencionada, boa de coração, boa de um querer um mundo melhor, boa de cantar esse mundo melhor. Tivemos participação de arte, de música, de cantos, né, assim, pessoas que representam mesmo esse chamado pela paz, embaixadores da paz. Citamos muitas vezes Pierre Weil, que ele é um dos cofundadores, aí, ele é o fundador, o idealizador da Unipaz, mas de todo esse movimento pela cultura da paz, que já existe, mas que ele foi aí, então, fomentar, né, ampliar. E a Dulce Magalhães também honramos várias vezes. Então, estamos, sim, apoiados em costas de gigantes. Eu gosto de falar isso. Não estamos sozinhos, nós estamos honrando e é hoje e agora estamos recebendo essas bênçãos. E quando a gente criou essa primeira caravana, 2020, a gente tinha ali as meditações, reflexões e muito desse lugar, o que que é esse mundo que a gente mais quer? Não é o mundo que nós estamos vivendo. É um outro mundo que a gente ainda está construindo. Então, nesse lugar de novas perspectivas, a gente quer um mundo melhor com esses novos valores humanos de compaixão, alegria, esperança, amor. Continuamos vibrando por isso. Passaram-se 6 anos e isso continua sendo fundamental nesses nossos movimentos pela paz. Aqui foi o segundo ano. Aí a gente teve a grande honra de receber o apoio de Elza Miranda com a Unipaz,
com a fundação, né, da Unipaz, e aí a gente teve, sim, uma participação maior de muitas pessoas, essa parceria de várias unidades da Unipaz, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, a Universidade Internacional da Paz, com esse tema diálogos e práticas, não é só falar, mas fazer. O quê? Essa cultura de paz, que começa com a gente, envolve todas as nossas relações e todo esse mundo, né, que nos envolve, esse ambiente que é a própria Terra, que é esse próprio planeta, que nos acolhe com tanto amor. Então, aqui foi, sim, também os 21 dias de jornada, com muita gente, muitas pessoas trazendo os seus relatos dessa importância pela paz. E esse é né, uma das jornadas de 21 dias da terceira caravana, que nos toca profundamente, porque a gente queria usar, a gente não queria só falar e dar exemplos, mas a gente queria mostrar. Então, nós trouxemos movimentos sociais, grupos, organizações com o tema de cultura de paz e ações sociais. E descobrimos e temos muitos exemplos. Então, se você que está aí nos ouvindo tem esse interesse de estudar isso, de querer saber mais sobre cultura de paz, então busque aqui nesse, que seria a nossa caravana de 2023, que trouxe todo esse olhar aí. Na verdade, eu falei errado, né? A terceira caravana, mas 2022. E ela trouxe todos esses exemplos de muitas ações pela paz que nos emocionaram. Então, foi aí, acho que um lugar que a gente se revelou como uma caravana de fato. Então, aqui tudo mudou. Aqui o nosso tempo mudou, tudo voltou, né? Um pouco aí nesse ritmo frenético que estamos. Então, nós reduzimos para um dia, né, esse momento aqui, mas mantivemos vozes, pessoas que trazem essa reflexão. Então, participação dessas pessoas por meio de vídeos, mensagens, e a gente sempre então trazia aí uma provocação, uma pergunta. E nesse ano foi o que é paz para você, o que é fundamental para o planeta alcançar a paz. Também maravilhosas as participações, realmente. Eu pude revisitar esse material, a gente fica feliz de ver que tem sim, tem uma base para isso que a gente, não é só uma vontade, não é só um querer, tem uma base, tem um plantio, e esse plantio tem raízes. E aqui, Elza assumiu sozinha, agradeço aí essa coragem. O ano passado eu não tinha condição e ela assumiu sozinha e fez um lindo trabalho, da Paz 2024, regeneração e espiritualidade, a paz no caos. E também muito importante, porque é isso que a gente sente isso. Como é assim ficar falando da paz nesse momento tão caótico? Mas é exatamente essa nossa necessidade, esse ajustamento, como saiu na nossa carta de tarô. Porque isso vai continuar existindo, mas a gente vai continuar acreditando e a gente vai continuar se inspirando através, né, desse olhar maior para tudo isso. Então, as pessoas também participaram, trouxeram aí vídeos, ficou muito bonito esse mosaico de participações e estamos também aí disponibilizando para quem se interessar, saber um pouquinho mais. E aqui esse ano chegamos eu e a Elza também num momento aí de dificuldade e nem vídeo trouxemos. E até nos questionamos, mas que caravana é essa, né? Porque ela deveria ter aí que seja uma corrente, mas essa é a corrente. É você que está aí. Uma pessoa que está aí ouvindo a gente já está muito bom. Que você se inspire, que você receba isso com o coração aberto, que você veja que isso é possível sonhar esse mundo que a gente quer. E não somos tão sozinhos, né? Nós estamos aí, talvez em momentos diferentes, necessidades diferentes, mas uma pessoa, ela pode ter uma dimensão muito maior aí, expandir dentro dela mesma, que seja esse desejo, e a gente vai ter essa oportunidade também de meditar e trazer um pouquinho dessa intenção. Aqui nesse ano nós trouxemos esse tema, mas aí talvez inspirado pela ONU, Haja Agora por um Mundo Pacífico. E aí que também tem sim esse pedido de ações urgentes para erradicar a violência, o ódio, a discriminação, desigualdade e promover o respeito, acolhendo a diversidade global para construir um futuro de paz. Eu termino aqui a minha, né, apresentação e de alguma forma acho que respirando até comigo, né, porque a gente tem uma fala assim meio curtinha, mas
acho que eu deixo, sabe, gente, assim, essa possibilidade que para mim eu não vivo sem, né? Tive assim um desafio aí essas últimas semanas, o que que eu não viveria sem? Eu não viveria sem meus sonhos. Eu não viveria sem isso. Por mais simples que seja, é um grande sonho, o nosso sonho é muito grande. Obrigada, obrigada por me ouvir. Agora eu passo a palavra para a Elza, querida. Lígia, querida, sentindo aqui também essa emoção, né? Que teve momentos que nós duas falamos, vamos? Aí, meio maluquinhas, né? Porque tanta coisa acontecendo, mas nós não podemos deixar, né? Nós temos o nosso compromisso e isso tudo nós fazemos com muito amor. É muito amor envolvido mesmo, né? E é uma alegria de estarmos aqui. Então, eu estou aqui como Unipaz Distrito Federal, né? Eu estou na diretoria, e aqui na caravana eu coordeno junto com a Lígia, né? Ela que trouxe a caravana aqui para o Brasil, e a gente tem somado, e essa parceria tem sido muito bonita, né? Bacana. Bom, eu vou falar um pouco sobre movimentos sociais e focar mais os movimentos de cultura de paz, né? Movimentos de cultura de paz. Então, nós sabemos que os movimentos, eles surgem de iniciativas de grupos, de pessoas que têm, assim, os mesmos interesses, os mesmos valores, as mesmas vontades de fazer algo pela humanidade, né? E por elas também, né? Porque tudo a gente tem que nos colocar de uma forma inteira também, né? Nós temos que nos sentir bem onde estamos. Então, dentro dos movimentos sociais, existem os movimentos mais voltados para a cultura de paz. E a Unesco, ela definiu, eu vou compartilhar aqui com vocês, ela definiu pilares de cultura de paz. Então, só para que nós possamos alinhar esses pilares da cultura de paz com os movimentos de educação para a paz, né? Então, um dos pilares é rejeitar a violência e praticar de forma, né? O primeiro é rejeitar a vida. Está lá o primeiro, porque aqui para mim, né? Primeiro, então, respeitar a Respeitar, vida. respeitar a vida. Valorizar, respeitar a vida. Valorizar todas as formas de vida, combatendo qualquer tipo de discriminação e promovendo a dignidade em todos os seres, né? Primeiro pilar, respeitar a vida. O segundo, rejeitar a violência. E de que forma? Praticar ativamente a não violência, opondo-se a agressões físicas, psicológicas e econômicas, e tendo por foco a proteção dos mais vulneráveis. Outro pilar, ser generoso, cultivar a generosidade, compartilhando tempo e recursos para eliminar a injustiça, a exclusão e a opressão. O outro pilar, ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão, a diversidade cultural e o diálogo, priorizando a escuta e evitando o fanatismo. Preservar o planeta, promover um desenvolvimento sustentável e um consumo responsável, protegendo os recursos naturais e o equilíbrio ecológico.
esse pilar nós temos visto assim como ele está nos pedindo assim, ações rápidas, né? E de uma forma contínua, porque tudo que está acontecendo com o nosso planeta é por interferência nossa, né, do ser humano. Então, nós temos que ter aquele cuidado de preservar o nosso planeta, agir, ver o que é possível fazer para o bem do planeta, para que nós possamos deixar este, essa nossa casa, essa nossa terra, para as gerações que estão aí e as que virão. Então, o planeta Terra, ele precisa do nosso cuidado. E não é para amanhã, não, é agora. O que é que eu posso fazer? E isso é até assim, a gente vê no dia a dia, a coleta seletiva do lixo, né? Uma plantinha que precisa ser cuidada, né? Um lixo que precisa ser cuidado e jogado na lixeira. Então, são pequenas ações que todos nós podemos e temos que fazer. Um outro pilar é o redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento das comunidades, promovendo a participação democrática, especialmente das mulheres, né? E aqui nós vemos que isso também expande, né? Nós que temos assim uma força de trabalho mais ativa, então verificar como é que a gente pode colaborar com todas essas pessoas, né? E buscar a cooperação entre as pessoas. Então, a Unesco, ao colocar esses pilares, ela está nos convocando para ações, para fazermos algo, né? E agora. Esses pilares, eles formam a base para um desenvolvimento integral do indivíduo e da sociedade, visando um mundo mais justo, equitativo, sustentável e generoso. Eu gosto muito dessa palavra, generoso, né? É o, realmente é o que nós temos que fazer, né? Ser generosos conosco, com o outro e com o ambiente, o meio onde nós estamos vivendo, hein? Elza, só um segundo, você está mudando seus slides, porque para nós não mudou. Mas é esse mesmo que eu estou Ah, tratando, tá? perfeito. Tranquilo. Obrigada, Lígia. É porque nós não ensaiamos, viu? A Lígia não conhece meus slides e nem eu conheci o dela, né? Então, o outro agora já é voltado para o que a Unesco nos coloca a cada ano. E este ano, a Unesco não, desculpa, a ONU, a cada ano, ela coloca um tema para ser trabalhado no ano. E esse tema, ele é fortemente trazido, né, no Dia Internacional da Paz, que nós estamos celebrando hoje. E nós somos, né, chamados para agir. A necessidade de ações urgentes para erradicar a violência, o ódio, a discriminação e a desigualdade, promovendo o respeito e acolhendo a diversidade global para construir um futuro de paz. Então, nós temos, então, vários movimentos de cultura de paz. A forma de atuar, ela pode ser diferente. Alguns movimentos, né, eles têm em vista atividades educacionais, né, como, por exemplo, oferta de cursos e formações. Outros movimentos, eles oferecem vivências, outros oferecem vivências e cursos
e outros promovem ações, por exemplo, de multirões, de plantio de produtos orgânicos, por exemplo, numa atividade de educação à distância, educação ambiental. Também educação à distância que leva, né, toda a atividade educacional para o mundo afora, né? Então, nós temos diversos movimentos que atuam nesse, nessa parte educacional. E eu vou parar de colocar agora, parar um pouco de projetar e falar aqui com vocês a respeito de alguns movimentos de cultura de paz. E nós podemos citar alguns, por exemplo, o Instituto Renascer da Consciência, a Uniluz, né, a Nazaré Uniluz. Nós temos também a Associação Palas Atenas e a Universidade Internacional da Paz, né, a Unipaz. Eu não podia deixar de falar da Unipaz, né? A Unipaz ela foi criada por Pierre Weil, né? Já tem 38 anos que ela foi criada, e o programa de educação também criado por Pierre Weil, a Arte de Viver em Paz. Esse programa de educação ele recebeu no ano de 2000 da Unesco a menção honrosa Unesco para Educação para a Paz. E este programa ele é ofertado em todas as unidades da Unipaz que estão espalhadas pelo país. Então, nós temos unidades no Distrito Federal, em Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Poços de Caldas, Rio Grande do Norte, Chapecó, Sergipe. Temos também em Portugal e França. E eu quero pedir desculpas, né, aos meus companheiros, né, das unidades da Unipar, se por acaso eu esqueci alguma. Então, sintam-se todos contemplados nessa citação, e porque nós temos esse trabalho, né, de levar o programa de educação à arte de viver em paz, mundo afora, né? Então, eu volto aqui para os meus slides para finalizar essa minha participação neste momento e trazendo essas duas citações de Pierre Weil, né? Pierre Weil, ele coloca que a paz não pode ser procurada no mundo externo, mas principalmente no interior de cada homem, né? De cada ser humano, comunidade ou nação. E ele fala, nessa outra citação, sobre o amor. O amor é o que movimenta, né? E ele diz que o amor estimula a nossa criatividade, insuflando a nossa alma poética. O amor é o fator que proporciona a ternura dos casais e a amizade entre as pessoas. O amor é a ligação das estrelas formando o universo. Lindo isso, né? Bom, e finalmente, eu quero deixar aqui um lembrete, mas não está querendo passar. Pronto, passou. Então, assim, eu acho linda essa citação da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que a paz começa com um sorriso. Então, vamos sorrir, gente, né? Vamos externar, né, um sorriso que aí vibra, né? Vibra, o universo, ele acolhe esse nosso sorriso. E a ideia é tal qual o sino da paz que está aqui na Unipaz,
quando nós tocamos o sino, a ideia é que esse som seja irradiado para o mundo em forma de paz, tá? E, finalmente, que nós sejamos paz, tá? Sejamos paz, que a Lígia e eu, nós colocamos na nossa divulgação, sejamos paz, porque é isso que nós realmente precisamos ser e queremos ser, né? Bom, agora vamos para uma segunda parte, da minha parte, que é apresentar um vídeo que foi gravado pelo reitor da Unipaz, Roberto Crema, em que ele vai tratar desse tema da Unesco, da ONU, que é Haja Agora por um Mundo Pacífico. Então, eu vou pedir aí para o César, por gentileza, passar esse vídeo para nós. Obrigada. Caravana da Paz. Haja agora por um mundo de paz. 3 conceitos intrinsecamente conectados: o da ação, o do agora, o da paz. E, como sempre, farei algumas reflexões de base. O primeiro é apontar para essa polaridade da responsabilidade e da reatividade. A responsabilidade, como o próprio termo indica, é habilidade em responder, que pressupõe consciência. Enquanto reatividade é uma compulsividade que vem do passado, que vem do ego. O que nós conhecemos dominantemente é a reatividade egóica. E o que nós precisamos conquistar é o caminho evolutivo que a ela nos leva, é a responsabilidade, que sempre emerge do agora. Falar haja agora pressupõe a compreensão do que é o agora. O agora é o deserto fértil. Fernando Pessoa dizia que Deus é um grande intervalo. O agora é a pausa. É o silêncio interior. Para uma pessoa ser capaz de silêncio interior, pressupõe muito alto investimento. E é a pausa que nos liberta. Se não há pausa entre os meus pensamentos, entre as minhas palavras, entre as minhas ações, eu estarei na reatividade. Não haverá sujeito que brota de uma liberdade. Se há uma pausa agora, eu sou livre. Eu posso ir para qualquer direção. Agora, a reatividade implica precisamente a ausência daquilo que o poeta Rilke chamava de o aberto. E para ele é a forma menos blasfematória para se falar de Deus. O aberto é o graal, é o cálice. E eu gosto de dizer que quando nossa mente se esvazia,
a nossa taça transborda. Essa é a taça da inteligência feminina em nós, do coração e da intuição. Portanto, tanto a responsabilidade como o protagonismo do sujeito implica nessa conquista do espaço de uma vacuidade fértil, do silêncio interior. Tudo é sagrado, e o mais sagrado de tudo é o silêncio. A paz brota do silêncio, evoca o silêncio e retorna ao silêncio. Eu penso no padre Lancelotti, da Pastoral de Rua, que encarna o que nós estamos indicando como tema dessa caravana. É alguém que vive a cristologia na ação. E a pergunta é, por que Lancelotti é alvo de tanta crítica e de perseguição, inclusive de pessoas que falam em nome de Cristo? Isso demonstra que ser cristão, nesse sentido, não é nada fácil. Ser cristão é ser capaz de realizá-lo em algum grau dentro de nós. Isso implica nação responsável e congruente. Agora, qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo para a responsabilidade, para habitar o instante, o agora, o kairos, que não se pode confundir com cronos? Para os antigos gregos, cronos é o tempo do relógio, do calendário. Kairos é o tempo do agora, que pode nos levar a uma paz, sempre que tem início no interior, para então ser transpirada na ecologia social e na ecologia ambiental. E qual é o obstáculo? Ora, o obstáculo se chama normose. Uma patologia da pequenez, da mediocridade, da estupidez. Eu concordo com o grande visionário Carl Gustav Jung e com Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado num campo de concentração por combater o nazismo. Ambos diziam que a estupidez é pior do que a maldade, já que a estupidez ela implica um desvio crônico de caráter. E é revestida de uma pseudo-racionalidade, de uma razão vazia e estéril. Ora, a normose é fazer pequeno o grande, de forma automática, reativa, sem responsabilidade. Enquanto saúde é se fazer grande o pequeno, com responsabilidade, com amorosidade e com empatia. Onde não há empatia, há estupidez.
e violência. E eu ainda quero falar de um conceito que eu venho desenvolvendo há alguns anos, o da imaturidade estrutural, que é uma dimensão da normose, da estupidez. Ora, quando o racionalismo científico e tecnicista brota no século XVII por bons motivos, houve todo o enaltecimento de uma racionalidade empírica instrumental. E foi estabelecido um princípio de antagonismo entre o objeto e o sujeito, entre a razão e o coração, entre a sensação e a intuição. E a alma, juntamente com a consciência, de onde jorram os valores perenes de uma ética com o coração, foram jogadas debaixo do tapete. E por isso, a irracionalidade estrutural que estamos vivendo nesse momento. É estrutural, posto que paradigmática. Por isso, nós propomos um novo paradigma holístico e uma abordagem transdisciplinar, que é a dialogicidade entre ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Em função dessa imaturidade, é que nós nos encontramos na beira de um abismo. Basta dizer que pessoas que estão à frente de organizações transnacionais, à frente de países poderosos, vivem numa mentalidade pré-adolescente, com consequências tremendas que nós podemos constatar nesse instante, no palco internacional da nossa família humana. É nesse sentido que uma caravana da paz é aquela que vai na direção de resgatar o coração. E talvez a jornada mais árdua e mais imperativa. É a que nos leva da razão para o coração. Porque a razão só tem razão quando dentro dela palpita um coração, que precisa orientar a razão instrumental, a tecnociência. É nesse sentido que a paz, que a inteireza em movimento, pode ser praticada responsavelmente, agora, para quem sabe, os conspiradores de uma nova idade da consciência possam reconstruir o projeto humano em marcha. Bom, quanto aprendizado, né? Muito bom sempre escutar o Roberto, muito aprendizado, e é sempre uma alegria realmente ouvi-lo, né? Escutá-lo. Agora, então, nós vamos para a última atividade da nossa caravana e, com alegria, eu passo para a nossa querida Wintes Ferreira, que ela se apresente e conduza essa atividade para nós. Gratidão. Bem, boa noite a todos e a todas, né?
E como disse a Lígia no começo, é uma longa caminhada, uma longa jornada que faz parte das nossas vidas, quando nós pensamos nas razões pelas quais nós nos comprometemos, né, com reservar um tempo da nossa vida para chamar as pessoas, para compartilhar com as pessoas, para refletir com as pessoas, tocar as pessoas, com relação à paz, que eu acredito que mais do que um tema ou um momento, é de fato a razão da nossa vida na Terra, porque se todos os seres humanos, né, nós vivemos em situação de conflito, de dúvida, de medo, de ansiedade, né, que agora virou até uma patologia. Na minha época, quando eu era jovem, era só ansiedade. Hoje não, hoje é uma patologia, né? Todas essas perturbações, vamos dizer assim, essas situações do dia a dia que nos perturbam tanto, que nos desorganizam, que fazem com que a gente não seja capaz de manter um equilíbrio interno, que faz com que a gente exploda muitas vezes, de formas diferentes, com intensidades diferentes, né? Enquanto eu ouvia as pessoas que hoje estiveram aqui conosco, eu fiquei refletindo exatamente sobre isso, né? E no tópico que a Elsa trouxe, né? Aqueles 6 elementos que constituem a paz, né? A rimsa, que é o termo em hindi, né? Que é a não violência, e eu fiquei pensando, puxa, é isso mesmo, né? Quer dizer, nós vivemos num mundo que nós consideramos, e aí já é até uma cultura, porque o mundo não é violento integralmente, não é. Eu, assim, na minha vida, eu conheço muito, muito mais pessoas do bem, pessoas que buscam o equilíbrio, que buscam o autoconhecimento para poderem se manter firme e caminhar essa jornada maravilhosa, que é a nossa jornada terrena, do que pessoas que são violentas, né? Porque violência não significa violência física, né, gente? É violência simbólica, é violência de comportamento, é violência de palavras, é violência de silêncio, tem todos os tipos e configurações de violência. E eu fiquei pensando nisso, quer dizer, na verdade, para mim, a Caravana da Paz, ela é um movimento de não violência, de busca desse sentido maior da nossa vida, que está alinhado com o que mais nós precisamos, que é o alimento da nossa alma, que é a paz. Então, se você pensa que hoje você saiu de carro, né? Muitos de vocês certamente vivem isso, e eu já vivi isso no passado. Não vivo mais, graças, né? Mas se eu estivesse atrasada, um pouco aborrecida, então eu já dirigia toda tensa e com o pé no acelerador e reclamando de quem passava por perto, ou quem ia um pouco mais devagar na frente. Então, essa violência não é uma violência contra o outro que está no outro carro, porque ele nem sabe o que eu estou vivendo. É uma violência contra mim mesmo. Porque é uma desorganização que eu abracei, eu simplesmente abracei naquele momento. E aquilo vai mudar como a minha vida. Então, para mim, a Caravana da Paz e a paz, ela tem necessariamente, parece um clichê, né, um jargão de linguagem, mas não. Ela tem que começar como uma busca pessoal interna. Ela tem que ser uma escolha. Ela tem que
ser uma prioridade na vida da gente. Só que a gente, de fato, não se lembra. A gente não se lembra disso no dia a dia. Na hora que a gente se envolve, ou se aquece, ou manifesta um pouco de irritação, que pode crescer, a gente, na verdade, está negligenciando esse elemento pacífico que habita a nossa alma, não habita o nosso corpo. Habita a nossa alma se nós formos capazes de fazer essa conexão tão fundamental que o Roberto Crema acabou de falar, né? Essa dicotomia que foi feita entre o racional e o amoroso. A gente precisa aprender a fazer esse retorno. Então, eu diria que a meditação, ela é um caminho possível, não é difícil. Meditação, outro dia eu estava conversando sobre isso também, e eu dizia assim, meditação não se ensina, né? Eu sou professora de meditação, tenho lá um diplominha, mas eu não acredito que eu seja professora de meditação. Eu posso ser uma pessoa que traga alguns elementos para as pessoas, que é o que a gente vai fazer aqui para finalizar esse evento tão importante nas nossas vidas. Mas antes de finalizar, eu queria dizer para você o seguinte: promover a paz é um serviço à humanidade, mas é um serviço a você. E como diz, né, a lei do karma, a lei da ação e reação, quando você dá, né, você recebe. Então, eu queria pedir e convidar vocês a realmente compartilharem os links, esse momento, os outros momentos. Como vocês viram apresentado pela Lígia, a gente tem uma riqueza incrível de participantes aqui. Momentos pequenos, mas tão fundamentais para a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento de confluência, né? Um momento de virada de era da humanidade. Então, nós precisamos começar, de fato, a nos comprometer com este movimento global pacífico, que nos torna mais humano, né? E eu achei tão interessante quando o Roberto Crema fez essa conexão entre coração e a mente, porque a ciência hoje comprova de várias formas, e eu agora não vou dar detalhe aqui, que o coração, na verdade, é quem comanda o cérebro e faz com que o cérebro desencadeie todos os processos neurobioquímicos. Por quê? Como? Porque o coração tem células nervosas, 40 mil neuritos sensoriais. E são esses neuritos sensoriais que têm um papel fundamental nesse processo. A partir desta descoberta, o Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, desenvolveu uma meditação, nós vamos fazer agora, chamada meditação coração-mente, harmonização coração-mente. Então, quando você faz essa meditação, que é bem curtinha, você cria uma rede neuronal com impulsos eletromagnéticos que vai para o campo quântico, né, que o Deepak Chopra chama, eu adoro, o campo das infinitas possibilidades. E aí você faz essa conexão interna. Então, eu queria convidar você agora para tentar, ou se você estiver deitado, não tem problema, pode deitar, mas fique confortável. Procura achar uma forma em que o seu corpo está se sentindo confortável. Não tem nada que esteja te incomodando, criando um certo desconforto, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês uma musiquinha. Tá, ok. Vocês estão ouvindo já? Não vão começar a ouvir, vamos ver. Começaram a ouvir? Ainda não. Ainda não? A música? A gente está vendo uma tela, Winds. Começaram? Ainda não. Não? Ah, agora Interessante, porque apareceu aqui já está. Tá.
E a tela que vocês estão vendo é a tela Buda. Isso. Tá, A tudo bem, consulta eu foi vou boa, deixar. né? Tá, vou deixar aqui. Bem, então eu queria convidar vocês para se sentar confortavelmente. Está um pouco E alto, agora, difícil de... A como é música que é está o muito som? alta, é muito alta e Tá, daí fica difícil de te ouvir. tá. Eu preciso de um minutinho aqui, então. Só um segundo. Para aqui, mudar as coisas de posição. Abaixar aqui. Pronto. Melhorou? Pronto. O som agora eu abaixei bastante. Ok? Estão me ouvindo bem? Sim, ok. Perfeito. Maravilha. Ok. Então, retomando, queria convidar vocês para se sentarem ou se deitarem confortavelmente. Se você estiver deitado, procure colocar alguma coisa embaixo dos seus joelhos, um travesseiro, mas respire para não dormir, porque senão isso não é meditação, né? Meditação é despertar. E agora eu queria convidar você para fechar os olhos e colocar a sua atenção no centro da sua testa, entre as duas sobrancelhas. E respire, sinta a sua respiração. E aí no centro da sua testa você vai procurar enxergar uma luz que irradia para todos os lados, uma luz pequena, branca, mas quando ela irradia, ela tem tons dourados, lilazes, rosa, bem clarinho. E ela irradia para todos os lados. E conforme essa luz vai irradiando, a sua respiração vai se acalmando. Vai se acalmando. E esse facho de luz na sua testa, ele desce lentamente na direção do seu coração. E o seu coração ganha um ponto de luz que se expande em raios brilhantes, multicoloridos. E você agora sente que a sua respiração ela está acontecendo através do seu coração. Sinta esse movimento. Coloque a sua mão direita no seu coração, bem gentilmente. Se você quiser, você pode colocar as duas mãos. Eu gosto de colocar a mão direita sobre o coração e a mão esquerda sobre a minha mão. E sinta esse movimento e visualize essa luz. Essa luz que irradia do seu coração, ela começa a se esparramar pelo seu corpo e vai saindo por todos os seus poros. E você se torna um ser de luz. A luz se irradia, ela toma conta da sua casa, ela atravessa as pessoas da sua família, ela sai pelas paredes, se irradia pelo seu bairro. Imagine todos os seus poros iluminados. São 50 trilhões de células no nosso corpo, irradiando luz. Essa energia vibratória de cura,
de bem-estar, de tranquilidade, de generosidade, de compaixão, de todas as virtudes da alma que nos constituem, gentileza, reconhecimento do próximo, responsabilidade, desejo profundo de ajudar ao próximo. E essa luz se expande e todos nós juntos, juntas, como uma egrégora nesse minuto, conseguimos dar volta no planeta. A nossa luz se irradia, se entrelaça e cobre o planeta, e cobre a estratosfera. E todos nós, neste momento, juntos, iniciamos alguns pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos do bem, pensamentos de cura. Eu sou um ser de luz. Eu sou poderoso, poderosa. Neste momento, como parte dessa egrégora de luz, eu encaminho para todos os seres vivos no planeta a luz da benevolência, da compaixão e da cura. Eu envio essa luz para todos os reinos, reino mineral, reino vegetal e o reino animal, e que a humanidade possa, nesse momento, se fortalecer para se compreender como um apenas. Nós somos um. E como um, nós podemos tudo. Mas para isso, nós precisamos iluminar o mundo, pacificar as almas, os corpos e as mentes e trazer no nosso dia a dia essa energia em todas as situações, sempre emanando essa luz de paz para os vulneráveis, para os que são abusados simbolicamente, sexualmente, os que sofrem bullying, as crianças, os idosos, os criminosos, que são seres que precisam de muita luz para que eles possam fazer a trajetória terrena sem aumentar o seu karma. Para toda a humanidade, em todos os lugares e pontos do planeta, para aqueles que estão na guerra contra a sua vontade e os que estão nas guerras por causa das suas vontades. Nesse momento, como uma egrégora, elevamos o nosso pensamento para que a caravana de paz se expanda e toque a todos, sem exceção. Que todos nós, hoje, a partir de hoje, vamos sair daqui plenos e preenchidos com essa vibração do plano superior, que nos ajuda na nossa caminhada terrena de serviço ao próximo. Inspire profundamente e tome gradualmente a sua respiração. Diga em voz alta 3 vezes: Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
Eu sou um ser de paz. Esse é o significado. Quando você, no seu dia a dia, pode abrir os olhos, identificar aqueles momentos que mais te desorganizam, lembre dessa luz no centro da sua testa e diga para você, Om Shanti, eu sou um ser de paz. E se modifique, se transforme, para você continuar a sua peregrinação terrena, elevando a sua alma no nível mais alto possível. E eu queria finalizar esse momento compartilhando com vocês, com certeza todos conhecem, mas eu ouvi ontem, por um acaso, essa música e eu sempre fico extremamente emocionada, que é Imagine, do John Lennon. John Lennon morreu em 1980, acho que no dia 8 de dezembro, por uma pessoa que não tinha paz, por uma pessoa que manifestou toda a sua ira, né, contra um ser de muita luz, que tinha uma história e que deixou para nós essa pérola, né, esse diamante. Imagine que não há países, não é difícil, nenhum motivo para matar ou morrer, que seria a violência suprema, nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, eu sou uma sonhadora, nós somos sonhadoras. Mas eu não sou o único. Ele sabia já que essa egrégora só ia se fortalecer. E eu espero que algum dia você se junte a nós. E o mundo será um só. Sem fronteiras, sem divisões, sem mortes, sem tentativas de ocupações, sem genocídio. O mundo será um só. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, lembrar desses ensinamentos, né, que vêm de um plano superior, é óbvio, para nos tornar melhores seres, né, não só humanos, mas seres em geral. Então, gente, Om Shanti. Eu espero que vocês tenham trazido muito alimento, recebido muito alimento para suas almas. E assim a gente encerra nessa vibração amorosa, né? Nessa vibração do coração. Com Então, certeza. isso chegue aonde tiver que chegar, né? Dentro de cada um de nós. Obrigada a todos que nos acompanharam e até uma próxima. E Até o até ano que vem. 2026, exatamente, até o ano que vem. É isso mesmo. Um beijo no coração. Beijos. Mas Gratidão. no ano que vem. Nesse ano, no nosso dia a dia e no ano que vem. Isso Amém. mesmo. E assim seja.